A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né, meus queridos irmãos? Então veja, vamos dar sequência, ao nosso vídeo anterior, Hebreus 6 para o Chico Real, esse vídeo aqui. Entende? Para você ver o tamanho da perversidade desse ministério que está aí, você precisa examinar o conjunto da obra. Examinar o conjunto da obra. Obra? Que obra? No vídeo anterior eu digo que o ministério tem as suas pregações num sistema diabólico. O mesmo sistema que usou o diabo quando tentou o Senhor Jesus no deserto. Em vez deles fazerem o que o Senhor Jesus ordenou, lá em Mateus 28, 19, ide, ensinai, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Ora, ide, ensinai, fazei discípulos, implica numa relação. Alguém que ensina e alguém que aprende. Um professor e um aluno. Entende? Essa é a vontade de Deus. Mas os caras fazem diferentes. O que eles fazem? Se meter a fazer profecias, né? Abre a Bíblia em qualquer lugar, saca um verso do seu contexto. Às vezes faz até o pior que o diabo, né? O diabo no deserto, ele sacou um verso do seu contexto. Esse ministério, na grande maioria das vezes, saca uma frase do versículo. E daí ele tem que tirar uma revelação, né? É uma profecia, entendeu? E jogar essa profecia na cabeça de 300, 400, 500 pessoas. Uma loucura, porque a palavra de Deus não manda ficar profetizando 30, 40, 50 minutos. Não, manda, se houver profeta, profetize 2 ou 3. E os outros julguem. Manda julgar a profecia para ver se ela é de Deus ou se ela não é. Mas eles fizeram diferente. Estabelecendo que toda pregação tem que ter uma revelação. Mas não tem nada mais para ser revelado. Porque o que as Escrituras são a revelação de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você lê isso aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas o que eles fizeram? Se ensoberbeceram, achando-se melhor do que os outros, desprezando o ensino da palavra de Deus. Começaram a usar a palavra de Deus para dar fundamentação às suas crenças, fazendo mau uso da palavra de Deus, não respeitando o ensino das Escrituras. Essa é uma arma do diabo, porque nenhum líder religioso na história da humanidade teve, até hoje, um testemunho semelhante ao do Senhor Jesus, que do primeiro livro, do livro de Gênesis, até o livro do Apocalipse, dá testemunho da sua pessoa. Essa é uma arma diabólica para desqualificar a divindade do Senhor Jesus. Assim, em 1995, eles assumiram, então, somente no estatuto, bem escondidinho da Irmandade, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Só que eles não são capazes de nos explicar onde é que contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. Essa mudança foi para justificar os crimes cometidos ao longo dos anos, há mais de 80 anos. Quando eles começaram a apostatar das nossas doutrinas originais, né? Nosso povo só tomou conhecimento
da perversão do primeiro ponto de doutrina com a palavra, o acréscimo da palavra contendo, no ano de 2012. Quer dizer, passaram desde 1995 até 2012, enganando a Irmandade, né? Enganando a Irmandade. Bom, por que fizeram isso? Por quê? Porque eles vêm falsificando a palavra de Deus ao longo desses anos todos. Em 1940, na década de 1940, então eles cometeram uma das grandes falsificações também. A perversão de 1 João, capítulo 5, versículo 16. O que eles fizeram? Alguém com algum lugar, que dia, que hora, nós não sabemos, porque essa turminha aqui, mantém tudo escondidinho, né? Não é bem a maçonaria, né? São os satanistas. Porque os maçons, a grande maioria, não concorda com isso que esses homens cometeram ao longo desses 80 anos, que é matar pessoas e destruir famílias, usando argumentos falsos e mentirosos, né? Alguém assumiu a tribuna, dia, hora, lugar, ninguém sabe. Quem foi? Não sabemos nada a respeito. O fato é que já em 1948, eles acreditavam que havia vários pecados de morte. Quando a Bíblia deixa muito bem claro que só há um pecado de morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Agora, todos os pecados da humanidade têm perdão. Então, essa pessoa sacou 1 João capítulo 5, versículo 16, e o que ele fez? A preposição para, está escrito lá, há pecado para a morte, pelos tais eu digo que não ore. Ele sacou a preposição para e colocou a preposição de, criando o pecado de morte. Daí em diante, começaram a expulsar do templo as pessoas. A princípio, eram os adúlteros e os fornicários. Depois a lista cresceu. Homens como eu, que se manifestam mostrando esses absurdos, também vão lá para a lista dos cães, das porcas lavadas, dos cadáveres, daqueles que estão mortos, e estão fedendo diante de Deus. Então, veja, eu não sei o que veio primeiro, sabe? Eu não sei se foi a heresia, o mau uso do verso de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, ou 1 João 5,16, eu não sei qual foi o primeiro, que é tudo escondido, como eu já disse a vocês. Mas o fato é que eles passaram a usar também Hebreus 6, o versículo 6, que está lá escrito, e caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Só que essa palavra caíram não significa o adultério, a fornicação, ou outros pecados humanos, né? Significa caído em apostasia, significa desvio da fé, significa extraviar-se, significa caído da fé verdadeira. São esses os significados da palavra caíram aqui, no original grego. Então veja, esses homens então usando versículos pervertidos, aplicando sobre a Irmandade, expulsando as pessoas da igreja, aos gritos, fora daqui, você não é das minhas ovelhas, você caiu da graça, você perdeu a alma, você é um cão que voltou ao seu próprio vômito, fora, fora. Entende? Cumpre nestes homens o que você lê em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Diz lá, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores. Falsos profetas por quê? Porque a grande maioria das profecias que eles fazem nesses cultos místicos são falsas. No meio de 600, 700 pessoas, você lança qualquer afirmação aí, pode ter que um ou outro a palavra sirva, mas a maioria não se cumpre, tudo confuso e maluco isso daí, né? Depois aí, como também haverá entre vós falsos doutores, eles se apresentam como pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus,
quando na realidade são falsos mestres, são falsos doutores, eles não sabem o que a Bíblia diz. E diz aqui, Pedro continua dizendo, que eles introduzirão encobertamente. Introduzindo encobertamente, quer dizer, bem escondido. É o que eles estão fazendo, por meio de listas secretas de ensinamentos. Eles se reúnem, tá? Não pense você, como eu pensava no começo, que o ministério se reunia para decidir os caminhos da igreja. Não, não é nada disso. É 2 ou 3 ou 4 pessoas que se reúnem em qualquer lugar, ninguém sabe que lugar, que dia, que hora, quem são estas pessoas, e que ficam decidindo estas coisas. Isso vai para a lista, apresentado na reunião ministerial, e eles perguntam lá, quem concorda que é da parte de Deus? E todo mundo leva a mão, levanta a mão que concorda. Porque ninguém é besta de dizer que não concorda. Porque se disser que não concorda, vai ser expulso. Entende? E isso vai para listas secretas de ensinamentos. Então, são heresias de perdição que vão para essas listas secretas de ensinamento, dirigidas exclusivamente aos anciãos, para eles, por meio de linguagem subliminar, pregar estas mentiras e manipulando a mente das pessoas. E estas mentiras, uma mentira depois que você ouviu 3, 4 vezes, ela se torna verdade na sua cabeça, tornando a grande maioria da nossa irmandade apóstatas das doutrinas verdadeiras, incrédulos em Jesus Cristo e assassinos de almas também. E depois diz, e negarão o Senhor que os resgatou. Negarão o Senhor que os resgatou. É o que eles já fizeram, tá? Ao desqualificar a Bíblia como infalível palavra de Deus, mexeram no segundo ponto de doutrina que trata da doutrina da Trindade, dizendo que a divindade de Jesus Cristo é uma divindade ocasional, perverter o quinto ponto de doutrina que ensina sobre a nossa salvação. Então eles estão trazendo sobre si mesmo, como diz o apóstolo Pedro, repentina perdição. E muitos seguirão essas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Está entendendo? Então é isso daí. Tá? Para o vídeo por aqui. Divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Né? Dá um like aí no vídeo, né? Compartilha com a Irmandade. E orem a Deus por mim, né? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.